Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas católicas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e calhe a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena escreve na carta 28, número 4, ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus. Só existe uma igreja verdadeira, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Estimado católico, vamos refletir sobre o olhar impuro. É preciso controlar os olhares. O olhar cândido, isto é, o olhar puro e sem malícia, nunca é impuro, seja qual for o objeto a que ele se dirige. Agiria, porém, de forma imprudente quem não exercesse absolutamente nenhum controle sobre os olhares, dado o perigo da tentação. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: quase todas as paixões que se revolta contra nosso espírito têm sua origem na liberdade desenfreada dos olhos, pois os olhares livres são os que despertam em nós, de ordinário, as inclinações desregradas, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Prezado católico, é preciso mortificar os olhos com rigor. Repito, é preciso mortificar os olhos com rigor. Devemos dominar com firmeza os nossos olhares. É preciso imitar Jó. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 1 diz:
eu fiz um pacto com meus olhos para não olhar para uma virgem. Repito, livro de Jó, capítulo 31, versículo 1 diz: eu fiz um pacto com meus olhos para não olhar para uma virgem. Milhões de pessoas abandonam o caminho do céu por causa dos olhares pecaminosos. Olham tudo o que querem e transformam o coração num chiqueiro repugnante e num depósito de lixo. Cometem pecados gravíssimos. A morte entra pelas janelas, isto é, penetra o pecado na alma pelos olhos, segundo a explicação de São Jerônimo, São Gregório Magno e outros. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: assim como para defender uma praça não basta fechar as portas, se deixa aos inimigos uma entrada pela janela, também serão inúteis todos os outros meios de conservar a pureza, se não tome a precaução de fechar os olhos, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Todos têm o dever de mortificar os olhos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos, não só os homens, mas também as mulheres. O demônio pesca muitas almas para o inferno através do olhar impuro, através do olhar pecaminoso. Santo Agostinho escreve: do olhar nasce o mau pensamento, do mau pensamento procede uma certa satisfação carnal, embora involuntária, e a esta satisfação indeliberada sucede muitas vezes o consentimento da vontade. Assim a alma se perde, escreve Santo Agostinho. Estimado católico, certos olhares demorados e pecaminosos colocam as almas nos braços do demônio, no caminho do inferno eterno. É preciso mortificar os olhos com rigor, principalmente nesse mundo onde milhares de mulheres andam seminuas, perderam o temor a Deus e perderam também a vergonha na cara. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 diz: quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes. Isso mesmo, quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. São Jerônimo diz: ao demônio só lhe basta que comecemos a abrir-lhe a porta, em breve levará ele a sua obra até o fim. Um olhar demorado sobre o rosto de uma jovem será uma fagulha do inferno que levará à ruína e à morte a alma, escreve São Jerônimo. Está claro, prezado católico, que a pessoa que não mortifica os olhos abre as portas para o demônio entrar. São Bernardo de Claraval escreve: devemos mortificar os olhos, as primeiras flechas que ferem uma alma pura e por vezes lhe dão a morte, entram pelos olhos
escreve São Bernardo de Claraval. A pessoa que não mortifica os olhos não consegue manter a pureza. É impossível. Uma pessoa que anda nas ruas olhando para todos os lados transforma o coração num depósito de lixo. A pessoa que não mortifica os olhos não consegue manter a pureza. É impossível. É por meio dos olhos que os pensamentos culposos são excitados no espírito. Dizia São Francisco de Sales: o que não se vê, não se deseja. Isso mesmo escreve São Francisco de Sales: o que não se vê, não se deseja. Assim escreve Santo Afonso: o demônio move primeiro a tentação de olhar, depois de desejar e, enfim, de consentir. Escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Diz Tertuliano que certos olhares rápidos são o princípio das maiores desordens. E São Jerônimo acrescenta que os olhos são como ladrões, que quase nos arrastam à força para o pecado. Devem-se fechar, pois, as portas da praça, se quer que o inimigo não entre nela, escreve São Jerônimo. Estimado católico, o abade pastor, por ter olhado demoradamente uma mulher, foi atormentado de maus pensamentos durante 40 anos. Do mesmo modo, São Bento de Núrcia, por ter fixado os olhos numa mulher quando ainda estava no mundo, quando era jovem, a tal ponto foi tentado que, para vencer mesmo já estando no deserto, se arremessou entre os espinhos. Só por esse meio conseguiu triunfar. Isso serve para todos, para religiosos e leigos, solteiros e casados, todos são de carne. Então, essa mortificação serve para todos, para religiosos e para pessoas solteiras e casadas. Estimado católico, Sêneca, pois, tinha razão para dizer que a cegueira é grande auxílio para conservar a inocência. Não nos é lícito arrancar os olhos para nos privarmos da vista, mas devemos tornar-nos cegos, fechando os olhos para não vermos o que nos pode levar para o mal. No livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículos 15 e 16 diz: quem fecha os olhos para não ter maus olhares, há de habitar em lugares elevados. Livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículos 15 e 16. Assim Jó tinha feito um acordo com os seus olhos, como já foi falado, para não olhar nenhuma mulher, com receio de que alguns maus pensamentos o viessem atormentar. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. Estimado católico, estamos refletindo sobre o olhar impuro, sobre o olhar pecaminoso. Diz São Basílio Magno que é necessário ter olhos voltados para a terra
e a alma elevada para o céu. Segundo São Jerônimo, é o rosto, o espelho da alma, e os olhares têm uma linguagem silenciosa que deixa escapar os segredos do coração. E no dizer de Santo Agostinho, os olhos que não sabem conservarem-se baixos revelam um coração impuro. Santo Ambrósio acrescenta que bastam os movimentos do corpo para denunciarem o bom ou mau estado da alma, ensina Santo Ambrósio. Prezado católico, olhar impuro é todo olhar inútil e livremente consentido que, segundo a experiência, provoca escândalo ou acarreta perigo de tentação ou de excitação sexual. São Bernardo de Claraval diz: olhos baixos elevam o coração para o céu. E São Gregório Nazianzeno diz: onde habita Cristo com seu amor, reina aí a modéstia. Gravemente impuro é o olhar curioso, longamente dirigido ao corpo nu ou indecentemente trajado de pessoas do outro sexo. São Gregório Magno diz: se não reprimirmos os olhos, tornar-se-ão ganchos do inferno, que à força nos arrastarão e nos obrigarão, por assim dizer, a pecar contra a nossa vontade, diz São Gregório Magno. E o mesmo santo escreve: quem contempla objeto perigoso começa a querer o que antes não queria, escreve São Gregório Magno. A contemplação atenta do semblante e do comportamento externo de pessoa do outro sexo é, por si mesmo, uma coisa inocente, mas pode tornar-se impura e perigosa, tanto por causa da maneira, olhar ávido, insistente e molesto, como por causa do motivo que os inspira, curiosidade maldosa, esperança de conseguir que o outro se torne sexualmente abordável. Para indivíduos portadores de tendências homossexuais, esses olhares insistentes, dirigidos a pessoas do mesmo sexo, são perigosos e impuros. Estimado católico, o Padre Jesus Bujanda ensina: olhares são pecado mortal quando se fazem para excitar comoções más, ou quando nelas se consente, ou quando, sem causa justificada, nos expomos a consentir nelas ou a excitá-las notavelmente. Causa justificada pode ser a limpeza do próprio corpo, o ter de curar ou ajudar a curar os doentes. Serão pecado venial as vistas, e o mesmo se diga de leituras ou espetáculos que excitem ligeiramente, sem razão que justifique a causa dessa excitação. Tirado o escândalo, à vista de uma nudez que não provoca excitação nenhuma, como podia ser a de uma criança de poucos meses, de si não seria pecado nenhum, mas nesta matéria da castidade tenha-se sumo cuidado, diz o Padre Jesus Bujanda, porque
como nos previne a Sagrada Escritura, sempre será verdade que quem ama o perigo nele perecerá. Além de que, como ensina a triste experiência, a curiosidade é paixão que nunca desbasta e que nesta matéria leva facilmente ao pecado mortal pela inclinação viciosa da nossa natureza, ensina o Padre Jesus Bujanda. O Frei Teodoro da Torre del Greco ensina: os olhares rápidos a pessoas de sexo diferente ou não são pecados. Os olhares rápidos a pessoas de sexo diferente ou não são pecados, ou ao máximo não passam de pecado venial. Olhares longos e deliberados sobre os órgãos genitais ou sobre os seios de uma mulher, embora cobertos de véus ou tecidos quase transparentes, ou sobre pessoas de sexo diferente que executam união carnal, ou sobre pessoa que executa poluições, constituem facilmente pecados mortais, porque excitam ao prazer venéreo. Olhar por simples curiosidade, por leviandade, mas sem afeto venéreo, as partes menos honestas de uma pessoa do sexo diferente, o coito dos animais, ordinariamente não ultrapassa o pecado venial, especialmente se o olhar é rápido. Olhar sem motivo, por curiosidade ou leviandade, mas sem afeto venéreo, os próprios órgãos genitais, é pecado venial, especialmente se o olhar é fugaz. O mesmo pode dizer do olhar rápido aos genitais de uma pessoa do mesmo sexo, desde que não seja propenso a pecados de sodomia, ou então não se olhe longamente um jovem muito belo. Escreve no seu livro de moral o Frei Teodoro da Torre del Greco. Estimado católico, estamos refletindo sobre o olhar impuro, sobre o olhar pecaminoso. Muitas vezes são, sobretudo, os olhos que ateiam o fogo da luxúria no coração. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 29, diz: se teu olho te for ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 29. Muitos são os exemplos de desgraças que tiveram sua origem na fixação de um olhar. Assim pecou Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Assim pecou Davi por ter olhado com curiosidade a Betsabé. Caiu Davi miseravelmente em 3 crimes enormes: adultério, homicídio e escândalo. Davi não mortificou os olhos e caiu. Assim pecou o príncipe de Siquém. Livro do Gênesis, capítulo 34, versículo 2. Olhou para uma mulher e dormiu com ela. Do mesmo modo, caíram também os anciãos que caluniaram Susana.
livro de Daniel, capítulo 13, versículo 8. Eles olhavam para ela todos os dias e depois começaram a desejá-la. Davi caiu, o príncipe de Siquém caiu e os 2 juízes caíram. Não mortificaram os olhos e caíram. Estimado católico, Jesus disse: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 28 e 29. Aqui se refere ao olhar pecaminoso dirigido a toda mulher, casada ou não. Por olho direito entende-se o que é para nós de maior estima. Este modo de falar de Jesus, tão forte, não deve ser rebaixado na sua exigência. É claro que não significa que nos devemos mutilar fisicamente, mas lutar sem concessões, estando dispostos a sacrificar tudo aquilo que possa ser ocasião clara de ofensa a Deus. Estimado católico, São José Maria Escrivá diz: os olhos, por eles entram na alma muitas iniquidades. Se guardardes a vista, tereis assegurado a guarda do vosso coração. Escreve São José Maria Escrivá. Estimado católico, quantos casais já se separaram por causa de olhares pecaminosos? Quantos crimes por causa de olhares pecaminosos? Quantas brigas já aconteceram por causa de olhares pecaminosos? Quantos adultérios por causa de olhares pecaminosos? Quantos assassinatos por causa de olhares pecaminosos? É ridículo um homem casado, pai de família, olhar demoradamente desejando uma mulher escandalosa. Também é ridículo uma mulher casada olhar demoradamente desejando um homem solteiro ou casado. Isso ofende a Deus, é pecado mortal, lança a alma nas garras do demônio. O padre Jesus Bujanda e o frei Teodoro da Torre del Greco dizem que tudo isso é pecado mortal. O Adolfo Tanqueré diz: há olhares gravemente culpados que ofendem não somente o pudor, mas até a castidade em si mesma, e que por conseguinte é forçoso, é preciso evitar, escreve Adolfo Tanqueré. Há olhares perigosos, por exemplo, fixar a vista sem razão em pessoas ou objetos que naturalmente hão de suscitar tentações, escreve Adolfo Tanqueré. A pessoa que não mortifica os olhos, que anda pelas ruas olhando todas as vitrines e quem passa, transforma o coração
num depósito de lixo. É preciso mortificar a curiosidade dos olhos. Santo Antão, que vivia no deserto, diz: basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. Repito o que escreve Santo Antão: basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. O católico sincero que quer salvar a sua alma, custe o que custar, para estar seguro de não sucumbir à sensualidade, mortifica a curiosidade dos olhos, evitando, por exemplo, olhar pela janela para ver quem passa, conservando os olhos modestamente baixos, sem afetação, nas viagens e passeios. Santo Antônio Maria Claret ensina: abster-te-ás de olhar para os objetos que poderiam suscitar em tua alma pensamentos pecaminosos, como sejam figuras desonestas, comédias pouco decentes, especialmente se forem acompanhadas de danças que, pela circunstância do modo de vestir e saltar, deve considerar-se como coisa provocativa de pensamentos feios. E, de fato, muitas pessoas que no decurso da comédia tiveram como que adormecida a concupiscência, ao começar o baile, sentiram-se acometidas de um sem número de pensamentos impuros que, abrasando-as no fogo das deleitações morosas, foram causa de que cometessem outros tantos pecados mortais, diz Santo Antônio Maria Claret. Estimado católico, estamos refletindo sobre o olhar impuro, sobre o olhar pecaminoso. Um único olhar pode perder uma alma ou salvá-la. Ada Simoncini escreve: o nosso olhar vale muito para que o deixemos vaguear à toa, maculando-se no primeiro objeto que encontre. É necessário, pois, tomar cuidado com a nossa visão, reservá-la para o que enriquece a alma, protegê-la contra o que possa manchá-la sem desperdícios letais, escreve Ada Simoncini. Estimado católico, guardar o olhar equivale a enriquecer a alma, para nós mesmos, para o nosso próximo e, o que é mais importante, para Deus, nosso Criador. São muitos os que se precipitam nos vícios e crimes, perdendo a inocência por causa dos olhos. Repito, são muitos os que se precipitam nos vícios e crimes, perdendo a inocência por causa dos olhos. Santo Antônio Maria Claret diz: essa consideração fez que um filósofo pagão arrancasse os olhos com suas próprias mãos, como conta Tertuliano. E São Francisco de Sales diz: quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza, deve conservar as portas fechadas. É preciso mortificar os olhos. Aquele que mortifica os olhos evita muitos pecados mortais e muitos pecados veniais. Caríssimo católico, conhecemos um pouco
sobre a mortificação dos olhos. Deus quer que o católico seja membro vivo da sua Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma, nem o Papa tem. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. O católico precisa iluminar com o seu exemplo de vida. O católico precisa ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, a vida é breve, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, hoje. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Cada dia escrevemos essa história. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue? Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno eterno.